Uma breve biografia do Reverendo David Wilkerson. O Reverendo David nasceu em 19 de maio de 1931 em Indiana, nos Estados Unidos. Seu ministério começou em meados de 1958, pregando para pessoas marginalizadas nos subúrbios de Nova York. Ele teve grande sucesso principalmente após a conversão de Nick Cruz, que era um chefe de uma temida gangue local, os Maus. O seu livro autobiográfico, A Cruz e o Punhal, conta exatamente esse período de sua vida que durou 5 anos. Os seus pais eram pentecostais e viviam num lar cheio de Bíblias e orações. O seu avô e o seu pai eram evangelistas e exerceram forte influência na vida do pequeno David. Depois que findou os estudos na escola secundária, ingressou em um centro bíblico vinculado à Assembleia de Deus, na cidade de Springfield, no estado do Missouri. O jovem David iniciou seu ministério com 14 anos de idade, ministrando diversos sermões. Em 1953, aos 22 anos, casou com Gwen Wilkerson, que já conhecia desde a sua adolescência. O casal partilhou a vida comum durante 58 anos, até a morte do reverendo David em 2011. Da união matrimonial nasceram os filhos, Debbie, Bonnie, Greg e Gary. Depois de casados, David pastoreou diversas igrejas no estado da Pensilvânia. Em 1959, aos 28 anos de idade, enquanto pastoreava uma Assembleia de Deus, foi impactado com uma matéria veiculada pela revista Life acerca de menores infratores integrantes da gangue Dragões, da cidade de Nova York. David Wilkerson cresceu em regiões tranquilas dos Estados Unidos e aquela matéria jornalística parecia inacreditável. Ficou revoltado com os assassinatos cometidos pela gangue. O seu coração ficou cheio de encargo por aqueles jovens, desejava ardentemente apresentar o Evangelho de Cristo e resgatar a sociedade nova-iorquina. Nova York era uma desconhecida, exceto por algumas visitas à Estátua da Liberdade. Desconhecia as características do público jovem. Os receios eram muitos, mas o chamado de Deus para empreitar uma obra cristã no coração de Nova York era muito consistente. O jovem pastor realizou vários cultos ao ar livre, ministrando as boas novas ao público jovem. O Desafio Jovem foi fundado por ele em 1960. Wilkerson alcançou projeção nacional nos Estados Unidos em 1963, depois da publicação do livro A Cruz e o Punhal. O livro retrata o início do seu ministério nas ruas violentas de Nova York. Atualmente, é considerado best-seller, com mais de 50 milhões de cópias publicadas em mais de 30 idiomas. Foi considerado um dos 100 livros cristãos mais importantes do século XX. A revista Cristianismo Hoje incluiu o livro A Cruz e o Punhal entre os 50 melhores livros para a formação do leitor evangélico. Em 1967, David iniciou as cruzadas juvenis direcionado aos adolescentes de classe média que viviam aborrecidos e inquietos em busca das drogas, da violência e da anarquia. Muitos jovens cristãos demonstraram entusiasmo e consagração ao serviço cristocêntrico de evangelização. O Ministério Desafio Jovem alcançou jovens e adultos em todo o mundo. O impacto mundial do ministério é alvo de pesquisas e documentários, e os seus resultados são impactantes. O Desafio Jovem é o maior, mais antigo e bem-sucedido programa de recuperação antidrogas, alcançando mais de 170 centros de atendimento nos Estados Unidos e 250 em todo o mundo. Na década de 70, o Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos constatou que o êxito do Desafio Jovem alcançava 86%, e o índice de reincidência era baixíssimo. A pesquisa reconheceu que o aspecto mais importante do programa antidrogas era o fator Jesus. Em 1986, surgiu o encargo pela igreja Times Square, que foi inaugurada em 1987. Durante décadas de serviço cristão, o ministério de David foi caracterizado pelo cristocentrismo no ensino, na pregação e na escrita. O seu trabalho foi citado publicamente pelo presidente dos Estados Unidos, Bush, como um verdadeiro exemplo. O seu ministério possuía fortes características de advertência. Anunciou aos Estados Unidos que eles enfrentariam uma grave recessão econômica mundial. Alertou sobre a implantação do Sistema Mundial Monetário Unificado. David também destacou o aumento da violência, resultado do materialismo e consumismo. Empenhou energia para denunciar o estado lamentável do cristianismo, principalmente nos países ocidentais.
Fundamentado na Bíblia, criticou e combateu a teologia da prosperidade, identificando muitos enganos doutrinários nesse movimento, alguns suficientemente graves para colocar esses seguidores em posição prejudicial perante Deus. Denunciou pastores que deixaram de pregar a cruz, a santidade, o pecado e o juízo. Proclamava: Evangelho diluído não é Evangelho de Cristo. Afirmava que o cristianismo na Ásia e na África desfrutaria de vigor e pureza, enquanto no Ocidente estaria enfermo pelo materialismo e consumismo. David faleceu aos 79 anos. O fundador da igreja de Times Square, em Nova York, sofreu um acidente de carro no Texas na tarde de quarta-feira, 27 de abril de 2011. O David deixou 4 filhos, 10 netos e 2 bisnetos. Também deixaram uma grande lacuna no corpo de Cristo que será preenchida por novos servos de Deus inspirados na Bíblia, nos livros espirituais e nas biografias cristãs. O legado do pastor David permanece através do Desafio Jovem e da igreja Times Square, além dos inúmeros livros de sua autoria e vídeos de pregações, que influencia cristãos de várias denominações em todo o mundo. Sua esposa faleceu aos 81 anos, em 2012, pouco tempo depois da morte do seu marido. O nosso desejo é que esta linda biografia tenha abençoado a sua vida. Apoie esse projeto. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem você ama e deseja abençoar. Que Deus te abençoe.